servir ao Senhor, não importa aquilo que venha de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos em pé. Vamos fazer leitura da palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 5 ao 15. Glória a Deus. Diz-nos a palavra do Senhor. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também, até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares dos meus caminhos e guardares os estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Amém? Sentai-vos, irmãos, graças a Deus. Hoje nós vamos estar falando, irmãos, sobre qual é a atitude que agrada a Deus. Sobre isso que nós vamos falar. Sobre o que vamos falar? Qual a atitude que agrada a Deus? Meus queridos irmãos, por mais que a raça humana, em todo o seu percurso, desde que quando caiu, até nos dias odiernos, tem causado muita tristeza no coração de Deus, tem causado muitos dissabores na convivência com o seu Criador, mas em todas as épocas, houve alguém que trouxe alguma alegria ao coração do Criador. Nós podemos notar isso nas narrativas desde o primeiro livro de Gênesis. Nós encontramos ali algumas pessoas mencionadas que causou certa alegria em Deus. A Bíblia fala de Sete, que os homens começaram a invocar ao Senhor após o seu nascimento. A Bíblia também fala de Enoque, e andou Enoque com Deus.
A Bíblia fala de Abel, que foi o segundo filho de Adão e Eva. A Bíblia fala de Matusalém. A Bíblia também fala de um personagem que muito marcou a história, não só do seu andar com Deus, mas da própria humanidade, que foi Noé. A Bíblia diz, e achou Noé graça diante de Deus. Depois nós encontramos a Bíblia falando também, irmãos, de Abraão, que com a sua fé tornou-se amigo de Deus. Então, por mais que a história da humanidade é uma tragédia, por mais que dentre a humanidade, todos, na sua maioria maçante, ela procura afastar-se de Deus, a cometer desatinos, a praticar coisas que desagradam o seu Criador, aqui e ali sempre há uma lâmpada que se acende entre esses filhos de Adão e que causa certa alegria no coração do Criador, demonstrando que, por mais que o homem tenha se distanciado de Deus, por mais que a sua vida não tenha sido pautada nos princípios determinados e ordenados pelo Criador, sempre aparece alguém com o interesse de viver de uma forma que agrade a Deus, através de suas atitudes. Veja, meus irmãos, Deus, Ele não é influenciado e também não é surpreendido pelas nossas palavras. Jesus disse no seu ensino, lá no Sermão do Monte, que não é pelo muito falar que serás ouvido. O que surpreende a Deus não é o discurso rebuscado, não é a oratória refinada. O que surpreende a Deus não é a eloquência do orador. O que surpreende a Deus é aquilo que nós fazemos com as nossas atitudes. Quando as nossas atitudes, elas estão coordenadas com o desejo do coração do Criador, então nós conseguimos destampar no rosto dele um aspecto de felicidade e de alegria. A nossa atitude é que influencia e que surpreende o nosso Criador. Hoje é uma boa noite para que as nossas atitudes venham surpreender o nosso Criador. Algo que esteja no coração dele, em que venha calhar em nosso coração e fazer com que, através de nossas atitudes, a gente possa tocar a sensibilidade do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, eu parto de um princípio de que Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho predileto, privilegiado. Deus tem filhos. E como um bom pai, Ele atende a todos os seus filhos. Mas tem filhos que se tornam mais chegados. Tem filhos que as suas atitudes fazem com que o coração de Deus fique mais abrandado ou mais inclinado, não em eleição, mas sim em atendimento, em satisfação. Tudo o que Deus fez para com as pessoas do passado, para com os personagens bíblicos que fora favorável, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Não há uma grande diferença entre você e os personagens do antigo passado. Não há uma grande diferença entre você e Abraão. Você diz, poxa vida, então eu posso ser considerado um Abraão? Pode. É só ter a fé que teve Abraão. Não há uma grande diferença entre você e Noé. Ou então eu posso ser considerado um Noé? Claro que pode. Basta ser obediente como foi Noé. Não há uma grande diferença entre nós e Enoque. Puxa, então eu posso? Claro que pode. É só andar com Deus como Enoque andou com Deus. Então qual é a diferença? Ah, mas Enoque tinha um segredo. Não, ele não tinha um segredo especial. Ele não tinha a última revelação. Ele não tinha a fórmula da Coca-Cola. Não, meu irmão.
Ele simplesmente, com a sua atitude, ele determinou e disse: eu vou andar com Deus. Noé disse: eu também vou andar com Deus. Abraão disse: eu vou crer em Deus. Então são as nossas atitudes. Deus não faz eleição por beleza, irmão, porque os céus não é um concurso de Miss Universo. Deus não faz eleição por posição econômica, porque quem pode competir em riqueza com Deus? Ele disse: meu é o ouro e minha é a prata. Ele é o dono de tudo. O que é que pode influenciar e surpreender a Deus? As nossas atitudes. Agora ore comigo: Senhor, me ajude, que as minhas atitudes possa surpreender o teu coração para o meu bem. Porque as nossas más atitudes também podem assustar a Deus. Lembra o que foi que Deus se assustou quando os homens começaram a fazer a torre de Babel? Era uma má atitude. Era para eles encher a terra, mas eles se reuniram e foram fazer uma torre. E colocaram o nome deles na história. E Deus disse: veja que agora não haverá nada impossível para eles. Eles estão unidos com o mesmo parecer, com o mesmo propósito. Surpreendeu a Deus. Os homens antediluvianos, e a Bíblia diz que Deus viu que o coração do homem era mau desde a sua meninice. Então, irmãos, a maldade pode surpreender a Deus, mas Deus quer ser surpreendido por coisas positivas. Você acredita que Deus vai ser surpreendido pelo bloco do carnaval? Pela escola de samba? Pelo um time de futebol? Você acredita que Deus vai ser surpreendido pelo presidente da República? Com o pessoal da Lava Jato? Únicas pessoas que podem surpreender a Deus está aqui hoje. Com o lado positivo. Então agora, sem ferir o seu irmão, você tem surpreendido a Deus com as suas atitudes? Tem surpreendido a Deus? Se nesta noite Deus estivesse na mão uma maldição e uma bênção, e olhasse para você, qual das mãos que ele iria usar para lançar? A da maldição ou a da bênção? Se Deus tiver lá no céu, por exemplo, uma bênção bem grande na mão direita, e um raio destruidor na mão esquerda, e olhar para você e para as suas atitudes, para mim e para minhas atitudes, qual das duas mãos que ele vai fazer assim? A do raio ou a da bênção? Doeu, né? Doeu? Pergunta para o seu irmão se doeu. Então são as minhas atitudes que faz com que a mão do raio ou a mão da bênção. Estas bênçãos te seguirão todos os dias da tua vida, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás. Mas se não ouvirem, maldito no campo, maldito na cidade, maldito em Araçatuba, maldito em Birigui, maldito em Mirandópolis, maldito onde for. Porque não é o lugar que determina a tua bênção. A maioria do pessoal vive pulando de igreja de um lado para o outro. Tem pessoas que já passaram em todas as igrejas de Araçatuba e agora está fazendo o caminho de volta. E ele disse: não, a bênção está lá e vai para lá, a bênção está lá e vai para lá, e a bênção está lá e vai para lá. Meu irmão, esquece disso. O que me abençoa é Deus. E essa bênção se torna favorável quando as minhas atitudes estão de acordo com a vontade dele. O céu se abre e a bênção vem. Aleluia. Aí você pode mudar para onde quiser. Igreja não endireita ninguém, meu irmão. Não endireita ninguém.
Ou nós nos endireitamos segundo a sua palavra, ou então vamos ficar procurando, vamos esperar abrir uma nova igreja, quem sabe vamos para lá e vai resolver. Não é de igreja que nós precisamos. Nós precisamos de atitude. Atitude. Em um sonho, Deus apareceu a Salomão e dá ao novo rei a oportunidade de pedir o que quiser. Vocês já ouviram aquela história do Aladim? Que o pobretão achou uma lâmpada maravilhosa e que esfregava a lâmpada e saía um sujeito, vestido de oriental, flutuando num tapete, e dizia: eu sou o Aladim, você tem direito a 3 pedidos. Peça o que quiser. Você já deve ter visto essa história. E o sujeito pede. E se cumpre os 3 pedidos, Aqui não é o Aladim que aparece, é o próprio Deus. Porque a bênção do Aladim, ela é conto de fada. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, diz a palavra. Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres. Salomão, quem é ele? Filho de Davi com Betseba. De um casamento que nada trágico poderia ter acontecido a alguém, como foi através desse casamento. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele um dia não vai para a guerra. E ele começa a passear no terraço do palácio. E de lá ele vê uma mulher que despudorosamente está banhando-se. Claro que o rei tem problemas, mas a mulher também tem. E o rei, então, ao ver aquela mulher, achou que ela era muito bonita. Ele já tinha um harém em casa, mas ele estava dizendo: sempre cabe mais uma. Sempre cabe mais uma. Deus tinha limitado em uma só, mas os homens abriram a brecha e disseram: vamos colocar mais uma, mais 2, mais 3, mais 30, mais 40. O projeto de Deus é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. O que passa disso é confusão e contrário à palavra de Deus. Mandou trazer a mulher. A mulher veio. Ele cometeu adultério com essa mulher. Passou uns dias, a mulher mandou dizer: olha, eu estou grávida. E o marido da mulher, que era um dos seus valentes, estava no campo de batalha, em uma guerra. Mandaram trazer Urias. E o rei querendo dar um jeitinho para ele descer até na casa dele, e o rapaz não desceu. O rei enviou ele de volta ao campo de batalha com uma carta. Quando Urias chegar aí, coloca ele no lugar mais próximo, onde estão os valentes, para que ele seja ferido e morra na batalha. E assim o fizeram. Morreu. A mulher passou o luto. Davi mandou trazer aquela mulher para dentro do seu palácio. Escondeu o caso dos olhos dos demais. Havia só 3 que sabia, ou melhor, 4. Davi, Betseba, Satanás e Deus. Os 4 sabiam. Segredo entre 2, só matando um. Tem um pessoal que diz: não, eu sou um túmulo. Não pode me contar que eu sou um túmulo. Com um celular, com 3 chips. E ele pensou que estava bem escondido, e Deus então agiu. O filho daquele relacionamento morreu. Aí depois que foi consolada Betseba, Davi então teve um outro filho com ela. Ele pôs o nome de Salomão. Salomão, amado de Deus. A história desse menino tinha tudo para dar errado. Você já imaginou que no palácio todo mundo ficou sabendo do que tinha acontecido?
Mas Salomão, ele teve um tutor. O rei estava muito preocupado com o reino e entregou Salomão para ser tutoriado pelo profeta Natã. E Natã foi que se preocupou de inculcar em Salomão a vida espiritual. E desde o princípio, Salomão demonstra ser um jovem diferente. E ele se torna uma pessoa preocupada com as coisas de Deus. Enquanto seus irmãos querem usurpar o reino, ele permanece no seu posicionamento. Havia uma promessa de Deus sobre ele. E quem tem promessa de Deus não se apresse. Diga ao seu irmão, deixe de pressa. Se você tem promessa, para que se apressar? Na hora de Deus, no momento de Deus, a coisa acontece. Salomão esperou na morte de Davi, antes, olha irmão, na prorrogação do terceiro tempo. Davi então ordena que ele seja ungido e ele sobe ao trono. A sua primeira atitude é ir até este lugar, chamado Gibeão, e ali oferecer um sacrifício, e ali o Senhor apareceu a ele. Que coisa linda! E Deus aparece e diz a ele: pede o que tu queres. A segunda vez que Deus fez isso foi com Bartimeu. O que queres que eu te faça? Pede o que queres. Você já imaginou se Deus aparecer para você esta noite e dizer a você: pede o que queres? O que você pediria? Ai, eu não esqueço do meu cachorrinho, ele está com febre. O que é que você ia pedir? Os nossos pedidos revelam as nossas atitudes. Aquilo que estamos pedindo é a revelação daquilo que temos no nosso interior. Como tem sido a tua oração? É fácil saber conhecer você. Grave a tua oração. Quando você for orar, coloca lá um gravador do lado e comece a gravar a tua oração. E depois vai escutar para ver se você consegue escutar aquilo. Depois liga lá no play e comece a escutar essa oração sua. Se você não tiver vontade de sair correndo, eu duvido. Se você não tiver vontade de dizer, mas é isso que eu estou pedindo, meu, não é possível. As nossas orações, irmãos, dá medo de ouvir. É algo terrível. Nem nós aguentamos. E a gente quer que Deus aguente. Nós queremos que Deus responda. Quando Deus apresenta-se a Salomão, pede o que queres. Salomão pediu sabedoria. Mas não era para ser o homem mais sábio do planeta. Não foi isso que ele pediu. Ele pediu para ser o homem mais sábio do planeta? Não. Qual era a sabedoria que ele queria? Uma sabedoria para saber governar o povo com discernimento, para fazer justiça. Para o culpado não ter por inocente, nem o inocente por culpado. Era isso que ele queria. Irmão, todas as vezes que você pedir coisas nobres a Deus, tenha certeza que Deus estará favorável para te atender. Reveja os teus pedidos. Reveja aquilo que você está pedindo. Salomão pede sabedoria. O pedido de Salomão agrada a Deus de tal maneira que Deus concedeu o pedido e também deu muitas outras coisas adicionais. Porque se um camarada está fazendo um pedido correto, Deus não terá problemas em dar-lhe outras coisas. Nós pedimos algo
Deus nos dá aquilo que queremos e outras coisitas mais. Ele nos dá aquilo que queremos e muitas outras coisas. Quando o nosso pedido tem a atitude correta. Agora, meus irmãos, Deus respeita a pessoa que pede o que pode ser utilizado no serviço para atender a outras pessoas. O que é que Salomão revela ali naquele pedido? Primeiro, amor ao próximo. Ele diz: Senhor, eu queria ter sabedoria para poder governar esse teu grande povo. Ele não está dizendo: Senhor, eu queria ter sabedoria para estar estampado na tribuna de Jerusalém, o rei mais sábio que houve. Não. Eu queria ter sabedoria para que todos conhecessem o meu nome. Não. Tão diferente dos pedidos que se faz hoje e das mensagens que se ouve hoje. Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar na plateia e o outro no palco, ou o palco no palco e você lá fora. Não, Deus vai colocar o seu nome no alto. Deus vai fazer que todos te conheçam. Uma das coisas que me deixa cheio de raiva é quando eu escuto um pregador dizendo: e Deus me falou que a cidade onde eu estava vai se tornar pequena para mim. Não existe coisa mais petulante do que isso. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Claro, se a cidade dele é cidade de primeira, né? Se a cidade dele é de primeira, fica pequena mesmo. Meu irmão, Salomão não pediu isso. Ele esteve baseando o seu pedido no bem-estar do próximo. E todas as vezes que você pede algo para o bem-estar do próximo, você consegue surpreender o coração de Deus. Você consegue. Salomão pede isso. Salomão poderia ter pedido algo egoísta. O próprio Deus diz: como você não pediu riqueza, como você não pediu glória, como você não pediu a morte dos teus inimigos. Se é alguns crentes que eu conheço, se Deus aparece para ele, e ele fala: que queres que eu te faça? Ele diz: espera, deixa eu pegar a listinha aqui, de dizer: você está debaixo do meu joelho, vou colocar você debaixo do meu joelho, como que uma palavra ameaçadora, né? Aí o cara pesa 200 quilos e você debaixo do joelho dele, e acaba a confusão. Quando ele disse isso, a que era mãe verdadeira se moveu lá no seu íntimo e disse: não, dê o vivo para ela, pode dar um filho para ela. Aí Salomão disse: não dá para essa daí, porque ela é a mãe, ela verdadeiramente é a mãe. Quando o povo escutou essa sentença, se assombrou. Se assombraram da sabedoria dele. A rainha de Sabá veio lá da Etiópia. Olha, irmão, uma viagem da Etiópia é muito longe, no lombo de camelo. Hoje o pessoal vão de Corolla, naquele tempo era de camelo. E ela veio com riquezas e fez um monte de perguntas difíceis para ele. E tudo que ela perguntou, ele não deixou ela sem resposta. Quando ela viu a mesa que ele comia, a vestimenta que tinha os serventes da mesa, os talheres, os degraus das escadas, a casa que ele tinha edificado, a casa de Deus, ela perdeu o fôlego e disse: não me disseram a metade. Mas Jesus, quando está ali pregando para os fariseus, disse: aqui está quem é mais do que Salomão. Deus lhe concedeu, porque ele pediu com humildade, com uma atitude correta. Deus tem bênçãos especiais para os que pedem com humildade. Muitas vezes você olha para uma pessoa e não conhece o segredo dela.
As pessoas olham para você e dizem, como é que você chegou até aí? É que o pessoal da tua história, ele não conhece um pedacinho do terço, ele não conhece o caminho por onde você andou, ele não conhece a cova em que você foi jogado, ele não conhece a cadeia onde você foi preso, mas você sabe de onde veio, porque ensinou Salomão, sabedoria. Para quê? Para governar bem o seu povo. Se uma pessoa é sábia, pode dar riqueza para ele, que ele não vai perder a cabeça. Se uma pessoa é sábia, pode levar o nome dele, que ele não vai perder a cabeça. Ele sabe que todas essas coisas são transitórias, mas a sabedoria permanece. A sabedoria permanece. Então Deus não desperdiça os seus dons. Pedido, e Deus surpreendeu com uma resposta. Ele surpreende a Deus com aquela atitude: Senhor, me dê um coração sábio, para mim saber governar esse grande povo teu, entrar, sair diante deles, não cometer loucura. Deus se agradou e disse, como você pediu isso, eu vou te dar mais isso e mais isso. Poxa vida, você pede um pão, ele te dá uma padaria. Quando a atitude é correta. Agora, quando a atitude não é correta, você pede um pão e uma pedra cai na cabeça. Então, que as nossas atitudes na oração sejam corretas. Peça aquilo que está no coração de Deus. Ai, pastor, como é que eu vou saber? Você tem um amigo que sabe. Tenho. Não é aquele amigo do Facebook. Aquele lá não sabe de nada. Mas você tem um amigo que sabe o que está no coração de Deus. Paulo disse que ele sonda as profundezas de Deus. O teu amigo é o Espírito Santo. Diga a ele, Espírito Santo, que eu devo pedir. Eu não sei pedir coisas boas. Quem sabe eu estou pedindo coisas que não são boas, mas me ensina a pedir. E ele vai te levar a pedir coisas que você vai se assustar. E você vai dizer, é isso, peça, e eu te darei. Pide-me, e te darei nações, como herança espiritual, meu filho, pede-me, e te darei nações, como herança espiritual, meu filho. Oh, meu irmão. Se você pedir a Deus que te dê alma, atrás da alma ele vai te dar casa, ele vai te dar carro, ele vai te dar tudo. Porque ele sabe que para você alcançar a alma, você precisa se locomover. Ele sabe que para se locomover, você vai precisar de dinheiro. Mas qual é Satanás, irmão? O sujeitinho que não vale nada. Ele inverte os valores na gente. Em vez da gente pedir, Deus, me usa para a salvação de almas, para pregar a tua palavra, para ser uma bênção, para orar por enfermo, usa a minha vida. Ele fala assim, para com isso, seu bobo. Esse pedido já é arcaico. Peça um carro zero. Peça um penthouses. Peça algo assim. Aí você diz, Senhor, dá-me o cofre do banco do Bradesco. Senhor, dá-me um carro zero. E Deus disse, meu filho, se Deus der um carro zero para você, ele vai ter que pedir perdão para Pedro, para João. Os camaradas andaram a pé, meu. Sandalinha apostólica no pé, unha rachada, cheia de barro, sofrendo, suando. Chegaram na porta do templo, os dois, na hora da oração, às 3 da tarde. O mendigo disse, dá uma esmolinha. Ele disse, não tem ouro, não tem prata. Mas o que eu tenho,
E eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Hoje a gente tem carro. Tem um pessoal que tem casa com garagem para 5 carros. Se você está aqui, é mera jesuicidência. Mas não pode dizer, em nome de Jesus. Nós temos dinheiro para comprar cimento, comprar tijolo, mas a gente não tem mais poder. Porque a nossa oração inverteu. A gente está pedindo coisas. E Deus está dizendo, peça alma. Peça alma. Peça algo que fique para a eternidade. Aleluia. Qual é a atitude que agrada a Deus? É aquilo que pedimos que está dentro do coração de Deus. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Glória a Deus. A melhor oração é amar. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sharabakama namashori andarabagasa keterevia komana. Quebra as nossas amarras, Senhor. Quebra as nossas algemas, Senhor. Arrebenta de nossas vidas todo o espírito mesquinho, toda oração egoísta, todo desejo vaidoso, pessoal. Ensina a gente a orar de uma forma que te agrada, as nossas atitudes sejam agradáveis. Oh, xarabagamanabaxori andarai. Olha, e faz com que, Senhor, venhamos orar, mas orar com as nossas atitudes, Senhor. Usa as nossas vidas. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que venha de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar